Hi students, how are you? Students, in this video we're going to see the passive voice in the past. Neste vídeo, students, nós vamos ver voz passiva no passado, alright? Passado da voz passiva. Students, se você não assistiu, eu gravei também um vídeo sobre a voz passiva no presente, assista. Em algum lugar desse vídeo aqui vai aparecer. Se não aparecer, você clica aqui na descrição que eu vou colocar aqui o link. Outra coisa, na hora que vocês terminarem de assistir a voz passiva no passado, então entrem também aqui na descrição para pegar alguns exercícios que eu deixei aí, uns links de exercício para vocês fazerem, porque não adianta só saber a regra, você precisa treinar. Esse é um vídeo de reforço para de voz passiva no passado, para quem já aprendeu e esqueceu, para quem está fazendo Fundamental 2, para quem está tendo alguns textos no ensino médio e não lembra o que é voz passiva. Então, assim, é para vocês pegarem lápis, caderno, caneta, anotar, alright? Mas também fazer exercícios, porque aqui você vai ver a teoria, com alguns exemplos, claro, mas acontece que você precisa treinar para ver se você está entendendo. Depois você deixa aqui nos comentários para ver se você entendeu a explicação por esse vídeo. E também compartilha com o pessoal do Fundamental 2, com o pessoal da sua turma, com o pessoal do ensino médio, caso eles tenham dúvidas sobre voz passiva. Let's begin. Vou compartilhar aqui uma parte do livro, só que eu vou cobrir essa parte agora para mostrar para usar isso aqui como lousa, para mostrar para vocês a regra, e depois eu abro aqui de novo. Opa, mas não era dessa cor que eu queria, era branco. Depois eu coloco aqui de novo, tá? Bom, vamos lá. Passive voice. Past. Bom, eu vou falar de novo, não sei se você já assistiu outro vídeo ou não, né? Mas vai que não assistiu. Por que a gente usa a voz passiva? A gente usa a voz passiva para enfatizar quem recebeu a ação, ou então, às vezes, quem fez a ação é desconhecido ou não é importante, ou é óbvio. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Bom, primeiro eu vou colocar um exemplo na voz ativa, ou seja, contém sujeito, verbo e o objeto. O objeto é quem recebeu a ação. Não gosto de falar assim, viu, gente, quando eu explico em inglês, porque parece que é tão difícil e não é. Ah, the passive, não é? The police. Eu escrevi the police, escrevi the passive. The police arrested the thieves. A polícia prendeu os ladrões. Aqui, ó, a polícia, ela fez uma voz ativa, ela que prendeu os ladrões. Beleza? Então, the police arrested the thieves. Agora, se eu quiser transformar isso na voz passiva, por quê? Porque é claro que a polícia que prendeu os ladrões, eu e você, como eu falei no vídeo anterior, não podemos prender. É a polícia que tem essa capacidade. Então, os ladrões, eu posso falar, foram presos. E pronto, acabou aí, tá? Então, eu posso falar na voz passiva. The thieves were, voz passiva no passado. Eu tenho que usar o verbo to be no passado. Were arrested. Pronto, acabou minha frase. Eu poderia escrever by the police. Eu vou escrever aqui, mas depois eu vou apagar. By the police. Ah, os ladrões foram presos pela polícia. Eu poderia escrever. Mas acontece, gente, que é óbvio que foi a polícia que prendeu. Porque eu não posso, nem você. Entenderam? Então, é desnecessário colocar que eles foram presos pela polícia. Eles foram presos. Pronto, acabou. Ó, the thieves were arrested. Então, aqui, os ladrões foram presos. Não foram eles mesmos que se prenderam, entendeu? Então, eles foram presos. Então, aqui, eles sofreram a ação de serem presos, tá? Que mais? Ó, the cake was made by
My mom. O bolo foi feito pela minha mãe. Aqui eu quis enfatizar o bolo. Eu poderia falar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Minha mãe fez o bolo. Voz ativa. Quem fez o bolo? Minha mãe. Ó. My mom made the cake. Ou cooked the cake, tanto faz. My mom made the cake. Mas aqui eu enfatizei minha mãe. Minha mãe fez o bolo. Minha mãe fez o quê? O bolo. Agora aqui eu quero falar que o bolo foi feito pela minha mãe. Eu quero enfatizar o bolo. Não é minha mãe que eu estou enfatizando. Então, the cake was made. Por que eu coloquei was? Porque o bolo é singular. Eu uso o verbo to be no passado singular. Porque a frase de cima está no passado. Minha mãe fez o bolo. Posso colocar ontem, tá? Então, the cake was made by my mom. Então, ele foi feito pela minha mãe. Aqui eu quis colocar pela minha mãe, porque não foi qualquer pessoa que fez o bolo. O bolo foi feito pela minha mãe. Alright? Bom, então, students, para resumir, como que a gente forma? Eu vou dar um outro exemplo que vai ser fácil também, ó. Mona Lisa, que eu dei no primeiro vídeo, inclusive. Opa, vamos colocar pela voz ativa primeiro. Leonardo da Vinci painted Mona Lisa. Então, aqui, ó, eu falei, Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa. Beleza? Aqui eu estou enfatizando Leonardo da Vinci. Se eu quiser enfatizar a Mona Lisa, assim como eu fiz com o bolo aqui, ó, é só eu mudar as ordens. Para mudar a ordem, ó, também fiz aqui. Aí eu vou colocar Mona Lisa. Então, ó, eu estou enfatizando a Mona Lisa, estou dando mais importância para ela. Was painted, que Mona Lisa é um quadro. Então, é né? Was painted, ela foi pintada by Leonardo da Vinci. Então, aqui, eu coloquei que ela foi pintada por Leonardo da Vinci. Vocês viram que eu troquei a ordem? E aqui, não foi qualquer pessoa que pintou Mona Lisa, mas eu poderia falar assim, ó, Mona Lisa, eu não lembro a data exatamente, was painted in, e aí eu poderia colocar o ano que ela foi pintada, alright? Então, eu poderia parar por aí a frase. Mas eu poderia colocar, ela foi pintada em tal ano por Leonardo da Vinci, by Leonardo da Vinci, poderia colocar também. Então, aqui eu enfatizei Mona Lisa, aqui eu enfatizei o bolo. Aqui eu enfatizei que os ladrões foram presos, não preciso falar por quem. Só que aqui eu preciso falar por quem, porque não foi qualquer pessoa que pintou. E aqui também eu falei por quem, porque não foi qualquer pessoa que fez o bolo. Alright? So, eu posso falar assim, ó. The students weren't allowed to. Eu vou colocar the kids. The kids, não the students, não, tá? The kids, as crianças, weren't allowed to sleep late. Então, as crianças não tinham permissão de dormir tarde. Aqui, eu não preciso colocar que elas não tinham permissão dos pais para que elas dormissem tarde. Por quê? Porque o pai que dava, ou a mãe que dava permissão para o filho dormir ou não tarde. Então, the kids weren't allowed, eles não tinham permissão de dormir tarde. Ah, porque no dia seguinte tem aula, isso aqui, tem que dormir cedo, para descansar o cérebro. Então, the kids weren't allowed to sleep late. Ou seja, aqui eu estou falando, enfatizando que os filhos não tinham permissão de fazer tal coisa. Quando eu uso a voz passiva no passado, eu vou usar o verbo to be no passado, então, pay attention. Eu não vou colocar to be. Ou é o was, ou é o were. Alright? Plus past participle. Mais o past participle, que é o particípio passado. Ai, o que é isso? Se você tem uma lista de verbos aí com você, ou no seu livro, na contracapa do seu livro,
você vai ver que é a terceira coluna de verbos. A primeira é a base form, a segunda é o passado e a terceira é o past participle. É essa coluna que você vai usar. Tem que memorizar essa coluna, senão você não vai conseguir fazer esses exercícios. Alright? Então é o seguinte: os verbos regulares não estarão nessa lista. Vou colocar a lista na descrição aqui. Se você não tem, pega aí na descrição. Os verbos regulares não estarão na lista, só os irregulares estarão. Porque os regulares terminam com ed. Played, watched, listened, danced. Agora, os irregulares estão aí. A sua lista, se você tiver no livro do Fundamental 2, ou mesmo até numa apostila do ensino médio, é reduzida geralmente essa lista. Tem menos verbos do que essa que eu vou deixar aqui na descrição. Mas não tem problema, quanto mais melhor, vai memorizando, porque você vai precisar dessa lista para fazer os exercícios, ok? Bom, essa daqui é a regra básica. O to be, você vai usar o was para quais pessoas? Deixa eu anotar aqui, vai. Primeiro assim. I, tá? I, he, she, it, ou singular. Então, para esses aqui, ó, I, he, she, it, você vai usar o was, ou para o singular. Para, aqui, ó, lembra, ó, Mona Lisa, eu usei o was, por quê? Porque é she, tá? E você, para you, we e they, você vai usar were, ou no positivo ou no negativo, tá? Então, você tem que memorizar isso também. Se você não lembra, você tem que recordar isso aí. Porque eu não formo a voz passiva sem isso. Impossível formar a voz passiva sem isso. Deal? Então, agora eu vou abrir uma página do livro, que tem alguns exemplos aqui, um texto, eu vou seguir o texto. E esse livro do Fundamental 2 é da Cambridge. E eu vou ler alguns exemplos. Ó, she was saved by her pet rabbit. Ela foi salva pelo pet dela, rabbit. I'm sorry, tô com muita sede. Então, vamos lá. Aí tem uma historinha, né? Last Tuesday, passado, Bethan was sleeping on her sofa. Ela estava dormindo no sofá, beleza. Suddenly, de repente, she was woken up. Já começou a voz passiva aí. She was woken up. Ela foi acordada. Ela foi acordada por quem ou por quê? By a loud noise. Por um barulho alto. She was woken up by a loud noise. It was her pet rabbit, Jim Bob. Então, era o coelho dela, o Jim Bob. Hitting the ground, batendo no chão. Hitting the ground with his back legs, com as pernas traseiras. Bethany smelled gas, então ela sentiu o cheiro de gás. And ran out of the house with Jim Bob. E saiu correndo de casa com o Jim Bob, coelho. Mas, while she was running, enquanto ela estava correndo, she fell and hurt her leg. Ela caiu e machucou a perna. Bethan was taken to the nearest hospital. Então, olha só, ela foi levada. She was taken. Quem que levou? She was taken to the nearest hospital. Quem que levou ela para o hospital mais próximo? A gente não sabe. Se foram os pais, se foram os vizinhos, ou se foi ambulância. A gente não sabe. Ela foi levada. Bethan was taken. Então, aqui o autor, quem fez a ação de levar ela é desconhecido, tá? Bethan was taken to the nearest hospital and she was kept there for the night. E ela foi mantida. She was kept. Foi mantida lá onde? No hospital. À noite. Ou durante a noite. Então, she was kept there. Quem que manteve ela lá? Os médicos, com certeza. Então, aqui é óbvio quem manteve ela lá. Por quê? Porque, com certeza, ela precisava de cuidados médicos. So, firefighters visited her house. Então, os bombeiros visitaram a casa dela. And found that gas was coming from the oven. E acharam que
que o gás estava vindo do forno. They helped Jim Bob, ajudaram o coelho, o Jim Bob, and took him to an animal hospital to make sure he was okay. E levaram ele para um hospital de animais para ter certeza de que ele estava bem. He was looked after, ou seja, look after é tomar conta, tomar cuidado. Então, ele foi cuidado. Ele foi cuidado. Por quem? É óbvio que pelos veterinários. Então, ele foi cuidado. He was looked after until Bethan came home. Até que a menina, Bethan, voltou para casa. Então, aqui vocês viram um monte de voz passiva. E usaram voz passiva por quê? Porque quem fez a ação de cuidar do animal, quem fez a ação de levar a menina para o hospital ou de manter ela no hospital, ou a gente não conhece quem fez, ou o autor é desconhecido, ou é óbvio quem foi, tá? Então, aqui, imagina se vocês fossem fazer esse exercício aqui, ó. Read the article again and complete the sentences. É para ler o artigo e completar as frases. Then, write active, or A for active, or P for passive. Aí vocês vão escrever A para voz ativa e P para voz passiva. Então, tentem fazer aí, pausem o vídeo, tentem ver se é voz passiva ou voz ativa. Voz ativa, o que que é? Vou dar um exemplo. Opa. Deixa eu ver se eu não vou dar um exemplo. Vou usar essa daqui, ó. Firefighters visited her house. Essa é a voz ativa. Os bombeiros visitaram a casa dela. Tá? Porque eu sei, porque aqui está o sujeito. Os bombeiros que visitaram. Ele está em primeiro lugar. Os bombeiros visitaram a casa dela. Visitaram o quê? A casa dela. Agora, voz. Isso é a voz ativa. Sujeito, verbo e o objeto, quem sofreu a ação, tá? Eu não queria falar objeto, mas já falei. Então, essa é a voz ativa. Agora, vou tentar achar uma voz passiva aqui, sem usar. Aqui, ó. Acho que essa daqui dá. She was saved. Ela foi salva. She é a menina, Bethan. She was saved by her pet rabbit. Então, ela foi salva. Ela sofreu essa ação de ser salva. Ela foi salva. Não foi ela que salvou o coelho. Ela foi salva pelo coelho. Alright? Então, isso aqui é voz passiva. E no passado, porque todas essas histórias, essa história aconteceu no passado. Então, agora tentem fazer aí, mas eu já vou continuar o vídeo. Então, pausa agora para fazer o exercício, porque eu vou corrigir. Deal? Espero que vocês tenham, então, pausado o vídeo para fazer, porque eu vou fazer aqui a correção do exercício. Bom, vamos lá. Aqui é para vocês completarem, e além de completar, colocar se active or passive. She, by a loud noise. O que vocês colocaram? Ó, gente, está até aqui, ó. She was woken up by a loud noise. Então, she was woken, acho que o up já tá lá, né? Up by a loud noise. Isso é passive or active? Passive. Voz passiva. Ela foi acordada. She, to the hospital. She, ó, was taken to the hospital. She was taken to the hospital. Da onde eu tirei esse taken, gente? Tudo bem que vocês têm o texto aí, mas se não tivesse, vocês têm que memorizar a terceira coluna de verbos para saber que é take, took, taken. Wake, woke, woken. Senão vocês não vão saber. Alright? E se estiver estudando na véspera da prova, Deus te ajude, criatura. She was taken to the hospital, passive voice. Firefighters found that gas was coming from the oven. All right? Firefighters found that gas was coming from the oven.
Isso aqui é voz passiva ou ativa? Ativa. O gás estava saindo. The firefighters Jim to an animal hospital. The firefighters, ó, aqui, they são os firefighters. Helped Jim Bob and took him to an animal hospital. O verbo aqui é took, tá? The firefighters took Jim Bob to an animal hospital. Eles que levaram. Aqui não tá falando que o coelho foi levado. Tá falando que eles levaram, os bombeiros levaram. Então é active voice. Voz ativa. Os bombeiros levaram. E só tem o verbo aqui. Não tem o verbo to be, mais o verbo na terceira coluna. Tem que ter o verbo na terceira coluna para ser voz passiva, tá? Igual tá aqui, ó. Was saved, was woken, was taken. Jim Bob. Então, o Jim Bob. Until Bethan came home. Ó. Jim Bob. O Rio é o Jim Bob, tá, gente? Jim Bob was looked after. Ele foi cuidado. Jim Bob was looked after. Ele foi cuidado. Until Bethan came home. This is passive voice. All right? Students, não vai... Vocês não vão memorizar se vocês fizerem só esse pouquinho de exercício. Então, façam um... Peraí, gente. Students, me deu um ataque de tosse aqui. Moro numa região seca demais da conta. Para terminar. Ainda tô com a voz falha. Esse exercício não vai ser o suficiente, então pega aí na descrição outros exercícios para vocês fazerem, alright? Então é isso, gente. Compartilha aí com quem precisa. Comenta se você entendeu, se você aprendeu, né? Se você fez exercícios, se tem dúvida, alright? E eu espero que você não esteja estudando na véspera da prova. Guys, this is it for today. Thank you so much and see you next class.